Fala galera do canal Sem Catimba, estamos começando mais um debate nesta noite de domingo, dia 14 de novembro. E vou direto perguntar para você, Marcelo, uma boa noite e qual o seu destaque da rodada, do final de semana, da semana, enfim, seu destaque, por favor. Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo. Agradecer aqui, né, mais uma vez ao todo mundo, né, que vem assistindo e comentando aqui nos nossos vídeos. E o meu destaque vai para o jogo entre São Paulo e Flamengo, né? Que foi uma goleada do Flamengo em pleno Morumbi. E é isso aí. Beleza, foi um jogão isso aí, né? O jogo Flamengo e São Paulo costuma dar bastante coisa, bastante gols, bastante repercussão. Meu destaque vai para a Semana do Torcedor. A gente vai lançar essa semana agora que vai estar entrando. A gente uma homenagem mesmo, né, aos torcedores. Nós vamos debater isso ainda nessa transmissão, né? Mais um pouco mais a fundo sobre isso. E vocês vão saber certinho como participar, como interagir com a página, né? Tá certo? Então nós vamos para a vinheta, daqui a pouco iniciando o nosso debate. Galera, então, para começar o nosso debate, vamos iniciar falando sobre o Brasileirão, que já está em fase final, 32ª rodada. Os jogos começando no sábado, né, e terminando hoje no domingo. Bom, sábado nós tivemos o Santos jogando fora de casa contra o Atlético Goianiense, jogo 0-0. Tivemos também o Corinthians vencendo o Cuiabá em casa por 3-2, um jogo bem movimentado. No sábado também tivemos, deixa eu passar aqui para relembrar, porque eu não de cabeça não sei. América Mineiro ganhando do Grêmio. Isso, América Mineiro e Grêmio 3-1. Ainda tivemos o Internacional no Beira-Rio vencendo de virada o Atlético Paranaense por 2-1, né? O Corinthians já falamos, e fechando a rodada no domingo, ainda no sábado tivemos Bragantino também, né? Bragantino 3, Fortaleza 0, dois times que estão muito bem no Brasileirão. E aí sim, no domingo tivemos o São Paulo perdendo em casa por 4-0 do Flamengo, Fluminense vencendo do Palmeiras por 2-1 de virada também, o Ceará 2, Sport 1, Chapecoense perdendo em casa por Juventude por 2-0. E amanhã, para fechar, ainda tem o Bahia jogando em casa contra o Atlético Mineiro. Marcelo, rodada final, aliás, quase final de campeonato já, né? Reta final. Qual o seu destaque aí desses jogos? Conseguiu acompanhar algum? O que você pode nos trazer aí de informação? Eu consegui acompanhar alguns jogos de ontem. Eu consegui acompanhar o jogo do América Mineiro e Grêmio, né? Onde o América jogou muito bem e logo rapidamente já estava com o placar quase que definindo o jogo, né? No segundo tempo ainda conseguiu fazer mais um gol. O Grêmio depois diminui, mas é incrível como um time como o Grêmio, né, com alguns jogadores bons, né, assim, com qualidade, e não tá dando liga, né, e tá ali em penúltimo lugar, né, praticamente quase matematicamente rebaixado, e não se vê uma solução, né. O outro jogo que eu consegui acompanhar no sábado foi o jogo do Corinthians e Cuiabá. Foi um jogo muito interessante, onde o Corinthians, através do Renato Augusto, comandou o time e o jogo, né? É o quinto jogo na Arena Corinthians com o público e a quinta vitória do Corinthians. Isso também é uma coisa que temos que destacar, porque é um fator torcida que pesa, né?
E também o Cuiabá que não desistiu. O Corinthians chegou a abrir um momento 3-1 e mesmo assim o Cuiabá foi lá, correu atrás e ainda conseguiu descontar, né? Ou seja, deixando assim um placar bem apertado. Mas enquanto o Renato Augusto estava ali com pique, fez de tudo, cara. Fez gol, deu passe, ou passe decisivo, ou então o passe que abriu o caminho para a jogada final para gerar o gol. O Roger Guedes também fez um baita de um golaço. Então, o Juliano fez o gol de cabeça, o primeiro gol, né? Então, assim, os 3 reforços que o Corinthians trouxe por último foram decisivos para o Corinthians, né? Enfim, né? Tá assim tão bem, né? Porque já tá ali também brigando ali entre os 4 primeiros colocados e acredito que se não fosse a chegada desses jogadores, o Corinthians estaria mais abaixo na tabela. Então, sobre o jogo do América Mineiro e Grêmio, acho que vale destacar também o Wagner Mancini, né? Que ele largou o América Mineiro para poder assumir o Grêmio e a torcida deu aquela recepção calorosa para ele, né? Então, muitas vaias, muitos xingamentos, enfim. E o Wagner Mancini, infelizmente, tá pecando na decisão que ele tomou, né? Ele saiu de um time que, tudo bem, estava numa fase ruim, né? Mas quis ir pro Grêmio, pegar esse desafio aí de tirar da zona de rebaixamento. E até agora vem tropeçando e tropeçando, perdendo jogos, e a coisa complicando cada vez mais. Então, praticamente já quase rebaixado o Grêmio, não matematicamente ainda, né? Mas é quase lá, né? Então, só um milagre mesmo para salvar o Grêmio dessa zona de rebaixamento. Agora o jogo, o Grêmio também, a zaga do Grêmio, eu achei muito. Não sei se falta treinamento, se falta. Não sei, eu sei que parece que estão perdidos no jogo, deixando muito espaço para o time adversário, para o atacante. O cara cabeceou sozinho ali na área, não tinha zagueiro perto para tirar, né? Então acho que a zaga do Grêmio está muito perdida. E também, assim, a parte ofensiva até que está tentando alguma coisa. Eu vi alguns lances do jogo. Teve alguns lances do Grêmio, sim, mas acho que peca muito na questão defensiva do time, né? Acho que o Grêmio é o contrário do Santos, por exemplo. O Santos, eu acompanhei o jogo do Santos com o Atlético Goianiense. É o contrário, né? O Santos tem uma parte defensiva muito forte, mas o ataque totalmente também inoperante, né? Tudo bem que o jogo no Mas isso campo. depois da chegada do Carille também, né? Sim, depois da chegada do Carrilli. Tudo bem que o campo de jogo, nesse jogo específico do Atlético Goianiense com o Santos, não era dos melhores, choveu muito no campo, no gramado, o campo muito ruim para a prática do jogo. Então, o primeiro tempo foi um jogo muito feio, truncado, não tinha muitas ações ofensivas, enfim, um jogo muito ruim. No segundo tempo deu uma melhorada, mais por conta do Atlético Goianiense do que pelo Santos mesmo. Ficou na pressão, mas não saiu do zero. Então, acho que para o Santos foi um resultado até que bom, devido à pressão que ele tomou, né? Mas para o Atlético Goianiense, acho que ainda saiu um gostinho não de derrota, mas que poderia ganhar o jogo, fazer um gol pelo menos, né? Que não conseguiu. Aí o Corinthians não conseguia acompanhar o jogo do Corinthians, mas foi um resultado importante, né? E ainda mesmo com resultados positivos que o Sevinho tá conseguindo fazer, ainda tem essa pressão em cima dele, né? Eu acho isso impressionante, assim. O cara tá conseguindo manter o Corinthians lá em cima na tabela, né? Brigando por Libertadores ali. E ainda assim eles estão falando que estão cogitando outros treinadores para o ano que vem, né? Tá sempre com essa pressão no Silvinho de que ele realmente não vai permanecer no cargo, né? É que é aquilo também, né, cara? O Abel Ferreira no Palmeiras, né, que é o principal rival, né, do Corinthians, e que tá ali ainda com chance, ainda brigando pelo título, né?
e tá na Libertadores, ou seja, ele tá na segunda Libertadores seguida dele. E, pô, isso faz uma pressão nos demais clubes, né? Então, assim, por mais que o Silvinho, teoricamente, era para ser um projeto, né? Onde o Corinthians se reestruturando, trazendo o Silvinho para crescer junto. Só que é aquilo, né, cara? Aqui a gente está no futebol brasileiro. Os dirigentes brasileiros, alguns até podem tentar iniciar algo assim, desse tipo, mas não resiste há muito tempo em relação à pressão, seja pressão de torcedores, do próprio conselho, enfim, né? E aí acaba que joga todo um projeto bacana, por exemplo, com um técnico jovem que teria futuro, né? Vamos aguardar. Exatamente. Agora, ainda no sábado, tivemos um jogo Inter 2, Atlético Paranaense 1. Foi de virada essa vitória e vale destacar o Edenilson. Para mim é um jogador muito bom, assim. Tanto ele, tanto o Patrick. Eu acho que eles são volantes. E você vê, o Edenilson, eles são os artilheiros do Inter no campeonato. Ele é volante. Se não me engano, ele tá com 8 gols, eu acho. Tá lá em cima, assim, dos artilheiros do campeonato. Ele é volante, né? Mas ele tem uma qualidade, assim, de marcação, de dinâmica de jogo, distribuir bola, assim, durante o jogo, né? De lançamento, passe, enfim. E de finalização também. O segundo gol dele foi uma cavadinha que ele deu por cima, espetacular. Então acho ele realmente um super jogador, assim. Tanto ele, tanto o Patrick estão um tempo lá no Inter, né? E eles fazem o meio campo ali muito bom do Internacional. Eles são realmente um motorzinho pro time, né? Aham. Deixa eu... O que eu também já andei vendo, né, sobre o Internacional, o que a imprensa gaúcha destaca principalmente são os três, né? O Patrick, o, o Yuri Roberto. e o Edenilson, né? Então, assim, quando um desses três não tá, o Inter começa a ratear. Teve, acho que o último jogo, acho que não tava nenhum dos três. E, então, assim, o Inter ficou completamente apático, sem ter movimentação, sem ter poder de definição, né? E, então, assim, esses três jogadores são assim, a espinha dorsal a bem dizer, do Inter, né? Realmente. E já no domingo, tivemos o clássico que você destacou, São Paulo e Flamengo, né? É um jogo que há uns tempos atrás, uns anos atrás, vem dado muita repercussão, né? O Flamengo ficou assim, um período sem ganhar do São Paulo, acho que desde 2017, sem ganhar. Depois, agora, as últimas duas vitórias foram de goleada, né? O 5-1 no primeiro turno e agora esse 4-0 aqui no Morumbi. Eu acompanhei o primeiro tempo desse jogo. O jogo acho que se definiu com 10 minutos de jogo, né? Assim, foi tudo muito rápido, assim. O primeiro gol do Flamengo com uns 20 segundos de jogo. Uma roubada de bola na defesa ainda do São Paulo. O passe do Bruno Henrique pro Gabigol, ele só chutou pro gol e fez o primeiro do Flamengo, né? O segundo também, muito rápido, o gol do Bruno Henrique. E depois veio a expulsão do jogador de São Paulo, né? O Caleri, né? O Caleri. Fez a falta no Davi Luiz. E aí depois de 10 minutos, com o jogador a menos, prende 2-0, então não tem muito o que fazer, né? Você vai ficar segurando ali, saindo pro contra-ataque, mas combinou em mais 2 gols do Flamengo, finalizando em 4-0. Você conseguiu acompanhar esse jogo, Marcelo? Não, infelizmente não, mas eu consegui ver depois, né, alguns lances, os principais lances e tal. E nesse jogo, quem se destacou mais uma vez foi o Michael, né, que vem já alguns jogos seguidos sendo a peça
fundamental do Flamengo, né? Principalmente assim de escape, desde que o Arrascaeta se machucou, né? E o Pedro também se machucou e teve que operar e tal, e já tá fora do campeonato. E o Michael, com essa oportunidade, ele conseguiu, né? Ele conseguiu ter o espaço dele, ele conseguiu mostrar o futebol dele, que ele vinha mostrando desde a época do Goiás, coisa que o Rogério Ceni não conseguiu fazer com que ele desenvolvesse, né? E já depois, com a chegada do Renato, ele vem fazendo gols, vem dando assistência, vem criando fumaça ali no ataque do Flamengo. Então, com esses 2 gols que ele fez hoje, ele assumiu a liderança da artilharia, né, do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, isso mostra o quanto que ele está ali ganhando terreno nesse time do Flamengo, né? Eu acho ele também um ótimo jogador, assim, né? Ele é muito rápido, ele tem uma jogada que ele corta pro meio, igual o primeiro gol que ele fez, um golaço, que ele cortou pro meio, chutou de chapa, a bola bateu na trave e entrou, um golaço, né? E ele é muito rápido nisso, ele tem uma velocidade para fazer esse tipo de jogada, o drible rápido, o drible curto, né? E ele vem se destacando muito, assim, fez até gol de cabeça nos últimos jogos, né? É realmente uma válvula de escape ali pro Flamengo muito boa, né? Eu acho que faltava pro Rogério dar mais oportunidade para ele, acho que achar uma posição que ele consiga atuar melhor, assim, né? Desenvolver mais seu futebol. E o Renato acho que deu essa liberdade para ele, né? Então ele tá se sentindo bem, tá fazendo gols, né? E é uma dor de cabeça que o Renato vai ter, não sei quanto tempo que o Arrascaeta vai ficar de fora, mas é uma dor de cabeça que ele vai ter futuramente, né? Porque bem que o Arrascaeta também é um ótimo jogador, mas né, tem o Everton Ribeiro, tem o Bruno Henrique, tem o Gabigol, e tem o Michel, que é um jogador diferente. Ele faz o diferente no campo, né? Ele é muito rápido, muito hábil, chuta bem, né? Então, uma Libertadores, por exemplo, ele pode fazer uma diferença na final, né? Então, vale ressaltar um lance, não sei se você viu esse lance, que é até um lance que o Neymar faz muito lá fora, né? Que ele domina a bola meio de calcanhar, assim, né? Vi. E E depois o lateral o Reinaldo o Reinaldo não gostou, tirar satisfação, tudo mais. ficou... Eu acho uma bobeira tremenda, porque Sim. o cara tava ganhando o jogo. Ele quis dominar daquele jeito, assim, o Neymar domina e assim, é habilidoso, o cara tem um porquê fazer aquilo, né? O cara, a bola veio assim na altura, ele achou que queria fazer, fez e por que desrespeitar? Por que desrespeito isso? Não entendo. Inclusive, assim, falando um pouco sobre esse assunto, né? Eu estava até lendo isso em relação especificamente sobre esse lance, que esse tipo de atitude do Reinaldo são coisas que estimularam ao declínio dos bons jogadores. Porque se ficou com isso de que se você driblar, você está menosprezando o adversário, então não pode mais driblar, e aí meio que morreu, né? Foi morrendo, e sempre que algum jogador assim com qualidade tem essa ousadia de partir para cima, de driblar, e fazer um domínio bonito como esse do Michael, e aí os outros vêm e não, você tá menosprezando o nosso time, blá blá blá, não sei o que, não precisa disso, blá blá blá, e fica fazendo aquela rodinha besta, coisa que durante uma pelada mesmo entre eles, qualquer jogador de futebol faz isso, entendeu? Assim, desses lances tipo firula, né, mesmo, coisa que, por exemplo, o Neymar, quando tem oportunidade, faz, né? Não tanto lá fora. Eu não vejo ele nos jogos do Paris ele fazer tanto esse tipo de coisa. Só o hábito dele de rolar, mas enfim.
Isso daí é para outro papo, para outro. Mas, por exemplo, essas atitudes, como o Reinaldo vem fazendo, né? Cara, são coisas anti-futebol. Coisa que, por exemplo, o torcedor devia brigar contra o Reinaldo. Só que aí o que acontece? A torcida organizada vai e apoia a atitude dele. Começa a gritar Reinaldo, 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 e o cara, pronto, a atitude dele tá rechaçada. Então, assim, o cara que é habilidoso é o errado da história, enquanto que o que não tem habilidade fica ali e pronto. Surge o que é? Depois na categoria de base. Surge jogadores ruins, sem criatividade, e o futebol foi ficando ruim. Pelo menos aqui no Brasil, né? Que lá na Europa a gente vê a qualidade, enfim. Se tocar nesse assunto, porque assim, lá fora, há um tempo atrás, a gente viu o Lucas Paquetá também, né? Ele deu aquela lambreta que o Neymar também costuma fazer e tomou amarelo, né? Então o Neymar foi de defender ele e tal, que não achava justo, né? Eu também acho que assim, acho que o jogador tem habilidade, sabe utilizar a habilidade em benefício do jogo, do espetáculo, acho que tem que fazer, sim. Eu acho que de respeito é o que fez o Patrick, por exemplo, no jogo do Grêmio e Inter. Pegar o caixão, ficar mostrando aí, realmente é desrespeitoso. Porque você está num clássico, você sabe que tem uma rivalidade imensa, né? Que teve tretas já várias vezes em clássico desses. Se o cara ainda faz isso, eu acho respeitoso, sim. Aquilo sim. Agora o que o Michel fez no jogo, não. Ele é habilidoso, ele sabe fazer, ele fez. Tem desrespeito nisso. Agora, se o Reinaldo tivesse no Maracanã e tivesse acontecido esse mesmo lance, ele não teria ido para cima do Michael. Porque ele estava no Morumbi, né? Com a torcida de São Paulo, todo mundo lá da torcida dele. Aí ele foi para cima, né? Querendo cantar de galo. Esse Maracanã ele não ia fazer, não. Ia ficar quietinho na dele e ia seguir o jogo. Então tem jogador que só aparece quando tá na sua torcida, igual o Patrick também. Quis aparecer pra torcida, sei lá o quê, pegou os cachorros e mostrou. Deu no que deu. Reinaldo a mesma coisa. Então ou não sabe perder também, né? Já tava 2-0, perdendo. Aí teve aquele lance lá, o cara acaba ficando irritado, estressadinho, aí vai querer tirar satisfação, né? Mas, enfim, eu acho que isso só incentiva mais a violência no futebol, que é muito triste, né? Você deixa de ter um espetáculo ali pra torcida, porque a torcida adversária gosta de ver lance bonito, né? O gol do Michel foi um golaço. Você acha que o São Paulo não gostou de assistir? Tudo bem que foi contra o time, mas foi um golaço, né? Teve um tempo atrás, um Santos e Cruzeiro, que o Neymar arrebentou o jogo, fez 2 gols, fez um monte de lance bonito, a torcida do Cruzeiro aplaudiu o Neymar, né? Então, o adversária também vê essas coisas. Ela pagou ingresso, ela quer ver espetáculo, quer ver jogo bonito, quer ver bastante gol, né? Então, acho que isso que o Renato teve, essa postura que ele teve, só incentivou mais na violência. Infelizmente, não são uma postura que é correta se fazer desse lance, assim, né? O cara ser habilidoso, fazer um lance bonito de plástica, e o cara ir lá e tirar satisfação achando que tá provocando. Mas, enfim. O jogo que vem, talvez ele vá fazer a mesma coisa, né? Porque não aprende. Bom, E não é punido também, né? Não é punido, fica por isso mesmo. No domingo também tivemos o Fluminense e Palmeiras de virada. Você viu o gol do Dudu? O golaço que foi? Chegou a ver? Vê. O Palmeiras saiu na frente com o Dudu, um golaço de fora da área, matou no peito, deu uma pancada na bola, fez uma curva, foi lá no ângulo. Mas aí o Fluminense virou o jogo com o Iago, né? 2 gols do Iago, parece. E se aproximou mais da Libertadores. Eu vou te dizer né? que para mim esse resultado foi bem Surpreendente? Ai, como é que é? Bem surpreendente. Eu não esperava o Fluminense conseguir ganhar do Palmeiras. O Palmeiras vinha embalado de 6 vitórias seguidas e o Fluminense vem nessa de altos
altos e baixos, altos e baixos. E, cara, quando eu tava ali acompanhando o Vitória e o Cruzeiro e eles noticiando os gols, né, e tal, eu vou te dizer que me surpreendeu muito quando o Fluminense conseguiu virar. Então, é o que você falou, né? O Fluminense vem de altos e baixos, né? Teve uma sequência de derrota, depois conseguiu uma vitória, mas essa vitória do Palmeiras que deu uma aliviada, assim, na questão da Libertadores, né? Para conseguir alguma vaga na Libertadores. Quando o Palmeiras estava na briga, teve esse tropeço aí, né? Agora tem que torcer amanhã pro Bahia, né? Que acho difícil também, Bahia ganhar, mas como esse campeonato é sempre surpreendente, tem jogos que ele não espera que o time ganhe, vai lá e ganha, então vai ter que esperar. Agora, o Palmeiras vinha forte, né? Assim, o Atlético tá vindo muito forte, tá conseguindo manter uma certa distância. O Palmeiras vinha forte, né? Até essa derrota. O Flamengo tava vindo forte. Então, os três times principais, assim, do campeonato, né? Realmente estão num nível muito alto, assim, né? Perante as outras equipes do campeonato, né? Eles vêm ganhando jogos e mantendo o nível. Agora o Atlético ele está se beneficiando de uma gordura que ele conseguiu, né? Acho que o Palmeiras e o Flamengo teve um momento ali de alguns tropeços, né? Até engrenar várias vitórias, mas o Atlético sempre manteve assim uma boa sequência, né? Tanto que teve essa gordura aí a mais do segundo colocado. Bom, aí finalizando, tivemos agora no final o Ceará, né, ganhando do Sport. Jogo muito complicado também na parte de baixo da tabela. Será conseguindo essa vitória aí. E o São Paulo que tá lá para baixo agora, né? O Santos até passou o São Paulo, tudo bem que uma pontuação a mais, eu acho. Mas o São Paulo tem que começar também a abrir o olho, que ele perdeu em casa, vai pegar o Palmeiras agora, clássico paulista. Palmeiras precisando ganhar, né? Então, o Rogério chegou e não tá muito bem, não. Vai. Ele, aquilo, né, cara? Ele vem se achando, eu acho assim, preparado, né? Quando eu acho que ele ainda não está 100% preparado para assumir um clube grande. Ele devia ter tido mais humildade, né, para fazer, assim, como é que eu posso dizer assim, tipo a escola técnica, né? Por exemplo, o Alex, que São foi Paulo. ídolo no Palmeiras, ídolo da Turquia, enfim, de alguns clubes aqui do Brasil, né? Cruzeiro, Curitiba. O que ele fez? Ele fez o curso de treinador e tal, assim, eu acho como o Rogério também fez. Só que aí, ao invés dele já caçar um clube, coisa, não, foi para a categoria de base do São Paulo. Ele sabe que lá tem estrutura boa, ou seja, ele teria condições muito boas para trabalhar e começou dali, entendeu? Ele está querendo começar dali. Coisa que o Rogério Ceni não, ele quis já começar do topo, porque ele se acha já preparado, né? Então, assim, alguns antes dele encerrar a carreira já diziam que ele era o técnico dentro de campo, então isso talvez já tenha mexido com a cabeça dele, né? Quem vai saber. Mas enfim, o time do São Paulo é esse time mesmo assim inconsistente já desde o ano passado, desde a temporada passada. Não mudou muita coisa para essa temporada em relação de peças. Bem, essa é a minha opinião. Eu acho que o Rogério não seria o técnico ideal para o São Paulo. Eu também compartilho da mesma opinião, também acho que não. Eu acho que o Rogério ele tá pagando por um erro que ele cometeu lá atrás. Sempre venho bater nessa tecla, que ele saiu do Fortaleza para ir pro Cruzeiro, depois voltou, depois foi pro Flamengo. Então eu acho que ele errou duas vezes, né? Errou a primeira vez, depois errou a segunda vez.
Acho que ele está pagando por isso. Se ele tivesse feito um trabalho duradouro no Fortaleza, talvez hoje ele estaria a gente estaria uma visão diferente dele, né? Se estivesse na campanha, fazendo boas campanhas de Fortaleza, né? Acho que talvez ele estaria se preparando mais ainda para pegar um time grande mais para frente, né? Mas quis dar como diz o ditado, né? Quis dar o salto, marca a perna, deu no que deu. Então, tem feito uma sequência de trabalhos ruins em equipes grandes e nem adianta falar que não tinha elenco, não tinha aquilo, não tinha... Foi pro Flamengo. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Tinha dinheiro, né? Então estava em vários campeonatos, não conseguiu. Tá no São Paulo, também virou nada. Então, igual o Diniz, acho que tem que recuar um pouquinho, dar uma pensada, pegar um time de menor expressão, fazer um trabalho duradouro e legal, né, para poder começar a se organizar no mercado de técnico, né, porque daqui a pouco vai sair de São Paulo, vai querer ir para um Palmeiras, vai querer ir para um Santos, sei lá, enfim, vai ficar nisso. Bom, sobre o Campeonato Brasileiro, você tem mais alguma coisa para falar, Marcelo? Podemos prosseguir nos temas? O que você acha? Não, acho que a gente pode destacar também um pouco essa luta contra o rebaixamento, né, que está bem, bem acirrada. O Juventude, que ganhou hoje da já rebaixado Chapecó, né, também acho que pressiona ainda mais o time de São Paulo, né, e o Juventude também estava lá embaixo na tabela. O Sport ficando cada vez mais agarrado lá dentro da tabela, da zona do rebaixamento. Então, é praticamente uma vaga para 4 ou 5 clubes, né? Porque a Chapecó já está rebaixada, o Grêmio já está virtualmente rebaixado e o Sport está ali tudo muito, muito encaminhado, né? Aí fica faltando ali uma vaga para Juventude, Bahia, Ceará, São Paulo, né? Santos. Agora, que está acho que só 2 pontos do primeiro dentro da zona do rebaixamento. O Santos conseguiu aí ter uma sobrevida maior, né, e desgarrar um pouco. Mas, enfim, tá aí uma boa briga ainda aí. Então, só para exemplificar aqui o que você estava falando sobre a tabela, o Santos está em 12º, ele está com 39 pontos. Acima dele está o Atlético Paranaense com 41, acredito que já esteja livre do rebaixamento, né? Só se realmente acontecer alguma coisa, até pode chegar, mas né, tem que perder bastante jogos, enfim. Aí tem o Santos 39, Cuiabá 39. Aí atrás vem Atlético Goianiense 38, São Paulo 38, Bahia 36, que é o primeiro fora. Com essa vitória do Juventude, vamos dizer que todo mundo nesse bolo está ameaçado, porque o Juventude está com 36. O Sport está com 30, então já está 6 pontos atrás, né? Então são 2 rodadas aí de ganho que o Juventude tem. Agora, se o Juventude ganhar e o Santos perder, por exemplo, já empata em pontos. Então, do Santos até o Juventude está muito embolado. Pode acontecer qualquer coisa ali, né? Então, por isso que eu acho que o São Paulo pisou feio na bola nesse jogo. Vai pegar o clássico contra o Palmeiras. Vai ser bastante difícil também vencer o jogo. Então, já está em fase final do campeonato. Ele que até agora estava se falando de rebaixamento, já está batendo na porta. Não tem que abrir o olho, né? Então, a briga tá boa nessa zona de baixo aí, né? Bom, então é isso. Vamos aguardar a próxima rodada, ver como é que vai ser. Bom, agora nosso próximo tema é sobre a seleção brasileira. Está tendo rodada das eliminatórias, né? Teve jogo na quinta-feira contra a Colômbia, vitória de 1-0. O Brasil já classificado para a Copa do Catar ano que vem. E vai ter o jogo contra a Argentina terça-feira, né, dia 16 de novembro. E para esse clássico, Marcelo, o que você acha desse Argentina e Brasil? Argentina em segundo lugar, Brasil em primeiro.
A Argentina ainda não está classificada matematicamente, né? Ainda falta um pouquinho, né? Por exemplo, acho que se ela conseguir ganhar do Brasil, ela já fica praticamente matematicamente classificada, né? Porque agora, acho que agora faltam poucas rodadas também para acabar, né? As eliminatórias. Depois daquela sequência de 3 rodadas tripla, né? Para esse jogo, eu não venho tendo muita confiança na seleção, tanto é que eu nem assisti o jogo entre Brasil e Colômbia. E para esse jogo, eu acho que vai dar Argentina, cara, por causa daquela confusão que aconteceu. Os argentinos vão estar com aquilo ainda engasgado, porque mexeu aquilo com eles, né? Porque eles, ao que eles dizem, eles tinham um acordo que os caras poderiam jogar e tal, e aí depois teve aquele lance todo do agente lá da Anvisa indo dentro do campo para retirar lá os caras, e aí o time da Argentina sai de campo, então, enfim, é uma confusão toda. Eu acho que aquilo dali vai mexer muito mais com os argentinos que com os brasileiros. Os brasileiros já estão garantidos, só mais um jogo só para mostrar ali serviço para o Tite. E eu não sei até onde o Tite consegue tirar rendimento desses jogadores. Eu acho que esse jogo contra a Argentina realmente vai ser um jogo duro. Eu acho que eles vão querer ir para cima do Brasil logo de início, né? Vai querer, lógico, com a sua torcida, né? Vai querer ganhar do Brasil. Vão entrar mordido, como você falou, realmente. Agora, para o Brasil, como já está classificado, eu acho que o Tite tinha que focar mais no padrão de jogo do Brasil. Acho que ele está dependendo muito assim do que o Neymar, o Rafinha fazem, né? Acho que meio que já definiu que esses dois jogadores vão ser, vamos dizer, a válvula de escape dele. Mas, por exemplo, o Gabriel Jesus, para mim, não está jogando bem, não está servindo como centroavante. O Gabigol tem jogo que faz, jogo que não faz. Dessa vez ele não está na escalada, não está convocado, né? Eu acho que ele deveria aproveitar esse jogo, já começando com esse jogo e os próximos que vão vir pela frente, para realmente pegar um padrão da seleção, um time titular realmente, colocar isso para treinar ultrapassagem, tabela, posicionamento, defesa, ataque, enfim. Dar mais cara ao jogo dele, ao estilo da seleção brasileira jogar, né? Porque não dá para você... você não tem um padrão do jogo da seleção. Tem jogo que fica aquele jogo chato, monótono, sem muita coisa, aí tem um jogo que vai bem, né? Que vai para cima. Só que você não sabe. Acho que falta muita coisa ainda para evoluir, para se ganhar uma Copa do Mundo, para chegar a enfrentar uma Bélgica, uma França, uma Alemanha, uma Itália, uma França. Falta muito ainda, né? Tem que caminhar muito, mas tem que começar de hoje. Não é só tratar esse jogo, vamos só cumprir tabela. Não, a gente tem que olhar esse jogo como já um teste para a Copa do Mundo. É uma Argentina, né? Então já tem que escalar os caras já focando, vamos jogar contra a Argentina como se fosse uma Copa do Mundo. Vou escalar os melhores do Brasil, mesmo que não estejam todos lá que ele queria convocar, mas já começando a esquematizar o time titular dele para a Copa do Mundo, né? E treinar o plano de jogo, padrão de jogo, enfim, jogadas ensaiadas para poder dar uma cara a essa seleção, porque ainda a gente não sente firmeza ainda nessa seleção na Copa do Mundo, né? Essa que é a verdade. Então acho que tem que pensar nesse jogo focando nisso,
né? Independente do resultado, mas tem que fazer valer a presença do Brasil, ao espírito brasileiro, né? De enfrentar uma seleção boa, né? A gente é uma seleção boa, tem o Messi, tem Di Maria, tem Dybala, enfim. Já pensando em Copa do Mundo. Então, para pensar em Copa do Mundo, né, cara, para querer ganhar a Copa do Mundo, o Tite, ele tinha que, assim, primeiro já era para ele ter visto o estilo dele de jogo, depois da Copa de 18, né? Viu que contra uma seleção um pouquinho mais forte que foi a Bélgica, o time não andou. E deu no que deu. Então, assim, ele já era para ele, ao iniciar esse ciclo, ele já devia ter selecionado os jogadores, já meio que e fazendo assim, olha só, esse esquema de jogo de contra-ataque, né, de como é que eles chamam, de reativo, isso não funciona na Copa do Mundo. Não adianta, isso não funciona. E o time e o Tite ainda não conseguiram assimilar uma boa forma de envolver o adversário. Porque ele fica ali, quando ele pega um time assim, bem postado, o time do Brasil, a seleção não anda. Fica ali tocando de lado, vai, toca para trás, toca para o outro lado, toca para trás, toca para o outro lado, e fica nisso. Não tem uma triangulação ali de dois para levar para a linha de fundo, para depois tocar para trás, para quem vem chegando de trás e completar para o gol. Isso não tem, ou seja, é uma coisa básica. Coisa que, por exemplo, qualquer criança que esteja jogando videogame vai fazer dentro do videogame, cara. E isso dá para ser implementado no campo, não é difícil. Só que é aquilo, você precisa ter o quê? Você precisa ter ali um técnico que tenha uma visão ofensiva, coisa que o Tite não tem. O Tite é um defensivista, né? Ou seja, ele preza primeiro, vamos estabelecer a nossa defesa. Tá, estabeleceu a defesa. Mas e aí? E agora? Como é que eu ganho o jogo? Entendeu? Ele fica assim, muitas vezes ele não sabe nem quem ele vai mexer para mudar um jogo, a forma de jogo. Porque aí ele vai e troca sempre as mesmas peças e o time não muda. O esquema tático do time não muda. E fica, como você falou, fica dependendo de ações individuais e de jogadores individualistas. Aonde, assim, um Rafinha, que foi uma surpresa ele ter conseguido se dar tão bem na seleção. O Neymar, que, óbvio, né? Esse não é o diferencial da seleção, é o único cara diferente da seleção. E assim, o Gabriel Jesus é coadjuvante lá no City. Na seleção não ia ser diferente. E ele acha que o Gabriel Jesus consegue fazer papel de protagonista. Já está mais do que provado, ou seja, passou uma Copa sem fazer um gol. Agora, nas eliminatórias, também não vem dando resultado. Então, assim, não tem por que convocar o cara. Se o cara faz lá, tá bem no time dele, cara, mas na seleção ele não tá bem. Não tem por que convocar ele pra seleção. Uma coisa é do time, são os jogadores que ele tem no time que favorecem ao estilo de jogo dele. Outra coisa é ele botar ele na seleção, em outra posição, e o cara não rende, entendeu? Não adianta. Pra mim, o Gabriel Jesus na seleção não adianta. Pra mim, é muito dentro de campo. Também acho que não. E o Gabigol, eu já ouvi de flamenguistas que
inclusive, o período que ele ficou, acho que 8 ou 9 jogos sem fazer gol, foi porque ele estava fazendo o esquema de jogo da seleção dentro do Flamengo, coisa que o Tite meio que pediu para ele. Olha só, você passa a jogar assim, assim, lá no Flamengo, porque aí quando eu te convocar, você vai jogar assim, assado. Então, assim, foi quando ele teve o pior momento dele no Flamengo. Aí parece que agora o Renato deve ter mudado a cabeça dele e falou, não, você tem que jogar assim como você vinha fazendo e marcando gol. E aí pronto, aí ele voltou a fazer gol e enfim. Então assim, o resumo da ópera, né? Vamos botar assim. Cara, o Tite, enfim, não era mais para estar na seleção, né? Esse já é para ter começado por aí. E ele dá um tempo na carreira dele e ele tentar rever isso, cara, para saber construir um jogo. Porque ele fica só nessa de reativo. Chega uma hora que quando ele pegar um time que vai ser reativo contra ele vai fazer o quê? O outro time não sai, e o time dele também não sai, e aí pronto, acabou o jogo. Aquele jogo monótono. É o que acontece com a seleção brasileira. Enfim. Bom, eu tenho uma questão sobre o Neymar. Eu acho o Neymar realmente um jogador diferenciado, é o craque da seleção brasileira. Só que teve vários jogos na eliminatórias que o Neymar não foi o cara que a gente esperava que ele fosse, né? Muito apagado, às vezes até estressado durante o jogo, querendo arrumar treta com o adversário, caindo bastante, né? Eu comparo o Neymar, faço uma comparação, não digo de jogo, né? Como o Neymar é, mas a forma como ele é dentro de campo, né? Comparado com o Marinho dos Santos. O Marinho dos Santos é um cara que jogou muito no 2020. 2021 viveu caindo. A pessoa encostava nele e caía. Ele preferia cair do que continuar uma jogada. E o Santos sempre deu muita bola pro Marinho. Munciou muito o Marinho para poder armar jogada, fazer alguma coisa diferente, né? Porque ele é o cara do chute forte, cara da velocidade, enfim. Então o Santos dava muita bola para ele, os jogadores de trás, né, de criação de jogadas. Só que o Marinho pegava a bola, preferia cair do que continuar a jogada. Sempre caía. E meu receio de acontecer isso na seleção. O Neymar ele recebe muitas bolas. Ele é muito. Se procura muito o Neymar dentro de campo. Então ele recebe muita bola. Só que muitas dessas bolas são perdidas, porque ele ou cai, ou ele não consegue continuar a jogada, ou tá num dia ruim, ou estressa com o adversário, enfim. Então, será que o Tite teria cacife, teria pulso para poder ir um jogo contra uma França, contra uma Inglaterra, com uma Alemanha, que seja, o Neymar não esteja bem, ele vai lá e tirar o Neymar? Será que ele teria pulso para fazer isso? Porque se ele manter o Neymar 90 minutos, o Neymar não está bem no jogo, a seleção não anda. Porque todo mundo vai procurar o Neymar. Ele erra a jogada, depois a gente dá outra bola para ele e continua. A seleção não vai andar. Porque o Neymar e o Rafinha são a válvula de escape da seleção. As pontas, todo mundo já sabe disso. Não tem jogo pelo meio, é sempre pelas pontas. Se o Rafinha não tá num dia bom, o Neymar não tá num dia bom, acabou a seleção. Vai ficar entregue ao adversário. Porque, então, assim, por isso que eu tô falando para ele aproveitar esses jogos para criar alternativa. Não só ficar Neymar e Rafinha. Mas, assim, tem o Antony, que tá jogando muito pelo Ajax. Muito pelo Ajax. Tem o Malco, que não tá na convocação, mas é um bom jogador também. E tem o Gerson, também não tá. Acho que não foi convocado dessa vez o Gerson também, né? Eu acho que não foi convocado. Mas é um volante bom, que sabe sair para jogo, né? Tem estatura. O Fred, por exemplo, eu não acho que ele seja um bom volante para a seleção, sinceramente. Ele tem versátil, ele consegue chegar na frente, consegue defender, mas eu acho que ainda falta mais incorporar mais o Fred.
né? Tanto que no Manchester, ele também é titular do Manchester, só que é muito questionado no Manchester. Ele não confia muito no Fred, os torcedores, né? Então acho que ele precisa achar um caminho alternativo, não ficar só na dependência das jogadas que sempre a seleção faz, né? Gabriel Jesus também, para mim, não é jogador de seleção brasileira, sinceramente. Pode ser um banco, algumas vezes entrar no jogo, mas para começar titular, para mim não vira. Não é jogador. Acho que é jogador de mais requinte, mais renome, que já tenha chego mais longe na Champions League, já tenha mais tempo de Europa, enfim. Então, acho que ele precisa desses jogos para poder, já que perdeu esse tempo todo já, né, não conseguiu esse padrão, agora já tem a vaga segurada, não precisa ter aquela coisa de eu preciso ganhar jogos, preciso somar pontos para poder classificar. Não, agora ele tem que achar formas de jogo. Como você falou, triangulação, tabela, ultrapassagem, padrão de jogo, mudar esquema tático durante o jogo. Você vai pegar um adversário que sai em contra-ataque, é um esquema. Para um adversário que gosta de manter a posse de bola, é outro esquema. Então ele tem que pensar todas essas alternativas, não ficar só na mesmice, só naquela coisa que ele sempre fez. Mesmas substituições, sempre o Neymar, mantendo o Neymar no jogo, não sai. O Neymar sai no PSG, tem jogo que ele é o substituído. O Neymar, o Messi, o Mbappé, eles não gostam? Não gostam, mas é o substituído. Por que não na seleção também? Então ele tem que ver isso. Porque vai ser igual o Marinho. O Marinho não sai do Santos. Quando sai, ele reclama. Mas fica nessa coisa de depender do Marinho, e o Marinho não tá rendendo, tá só caindo, o jogo não flui. Entendeu? Não vai. Neymar é a mesma coisa. Se ele tá num dia ruim, não flui. Se ele tá num dia bom, beleza, aí ótimo pra seleção. Porque ele cria jogadas, ele chuta, ele faz, ele bate falta, enfim. Faz chover. Igual nos jogos ele foi bem, mas muitos jogos ele não foi bem. Né? Ele prefere cair, armar treta com o adversário, que realmente jogar e ficar em pé e continuar a jogada. Então, acho que nesse sentido que acho que o Tite tem que pensar na seleção. E tem que armar também amistosos com time, com seleções de mais nível, né? Até a Copa do Mundo. Tem que pegar as seleções mais carrancudas, uma Croácia da vida, uma França, sei lá. Seleções que costumam dar trabalho durante a Copa do Mundo. Então acho que tem que ir uma Rússia, né? Enfim, uma Inglaterra. Acho que tem que marcar amistosos já pensando também na Copa do Mundo. Tá quase aí, já tá acabando o ano. Que mês que vai ser a Copa? Em julho também? Não, é em novembro. Novembro, um ano. Falta um ano ainda pra Copa, mas se for ver um ano, tem um ano ainda, mas a seleção não joga todo final de semana, né? Joga, sei lá, mês e mês, 2 meses, enfim. Então ele tem que aproveitar esses momentos. Bom, nosso último tema da seleção. Você ia falar uma coisa? Sim, eu ia falar aqui, por exemplo, que em relação a esses amistosos, é até mais complicado, né, atualmente, por causa da Nations League, né? Os europeus, eles meio que se fecharam nas datas FIFA e isso tem dificultado, né? Sempre foi difícil, né? A verdade é essa, sempre foi difícil marcar para a seleção brasileira amistosos com as principais seleções europeias, porque principalmente no início, a meados dos anos 2000, a seleção brasileira era muito forte, então os europeus não queriam ficar passando vergonha nesses amistosos. E aí eles se recusavam, eles se recusavam a querer enfrentar a seleção brasileira. Aí agora eles têm a outra desculpa, né? Ah, não, a gente tem aqui a nossa Liga das Nações e tal, que é um nosso segundo campeonato nacional e tal, internacional, né, no caso assim, entre seleções, né? E isso tem ocupado a data FIFA deles. E então, assim, tem sido assim, muito difícil, né, para a seleção brasileira arrumar
alguém, né, no caso assim, do mesmo nível ou acima. E quanto ao nosso próximo tema aqui, que foi o convite, né, da seleção pro Xavi e a negativa, né, do Xavi, eu vou te falar que, assim, eu não vejo o Xavi ainda preparado para assumir uma seleção brasileira. Eu acho que ele ainda não está nem preparado para assumir o Barcelona. Ou seja, o que dirá uma seleção, enfim. Eu acho que parece que é meio, vamos dizer, é um ritual assim, vamos dizer, né? O jogador faz uma temporada, faz uma carreira num clube, né? O Rogério Ceni, por exemplo, fez carreira no São Paulo. São Paulo tem sem treinador, chama quem? Rogério Ceni. O Xavi fez uma carreira no Barcelona, aí foi lá, virou técnico, foi para os Emirados Árabes, né? E aí o Barcelona estava com um treinador, mandou embora. O primeiro nome que veio à cabeça, trazer o Xavi, né? Porque conhece o clube, a estrutura e tal, tem um respeito de todos, né? Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a escola árabe, aonde o Xavi foi iniciar como técnico, o candidato para assumir o Barcelona? Não. Só que, assim, o Barcelona escolheu ele por conta da história que tem com o clube, né? Só escolher treinador realmente capacitado, treinador de renome, que realmente vai fazer o Barcelona jogar, né? Seria outro. Pode até dar certo o Xavi, não tô falando que não, mas eles escolheram pela história do Xavi no Barcelona, não pelo que ele fez lá no Emirados Árabes, né? Foi campeão lá e tudo mais, mas é um futebol totalmente diferente, não tem nem como comparar, né? Então eles escolheram pela história do Xavi com o Barcelona, igual o São Paulo com o Rogério Ceni. Então, sim, eu acho também que ele tem que, não sei, foi uma aposta, foi um teste, eles estão fazendo um teste na verdade, né? Eu acho, estão fazendo um teste com o Xavi, acho que o Barcelona não está aquele poderio financeiro igual estava tempos atrás, né? Tá com uma equipe montadinha, mas assim, não tem grandes estrelas, grandes astros, né? Tá apostando muito mais na molecada, na base. E o Xavi veio para poder organizar isso, né? Já conhece todos os jogadores, os que vieram também já tem uma certa autonomia para poder mostrar seu trabalho. Agora tá chegando o Daniel Alves, também tem uma boa relação, jogaram juntos. Mas um teste. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá, né? Barcelona acho que caiu muito assim de produção desde quando o Messi saiu, isso aí é nítido, né? Mas vamos ver como é que vai ser, né? Agora com relação ao convite da CBF para o Xavi, realmente ele negou e acho que eu não sei o porquê a seleção fez o convite para ele, sinceramente. Eu não sei se pensar, o Xavi tem aquele futebol tic-tac, né, que era do Barcelona. Deve ter um modelo de futebol diferente. Vamos trazer para a seleção, iniciar como auxiliar do Tite, para poder começar uma reformulação, uma formação diferente de futebol, um contexto diferente, uma ideia diferente. Aí quando o Tite saiu, o Xavi assume. Mas, sinceramente, é um caminho errado, no meu ponto de vista. Eu acho que para a seleção brasileira teria que trazer alguém já renomado no mercado europeu, já tem definido já o seu estilo de jogo, já tem os jogadores que ele já conhece, né? Porque os jogadores da seleção brasileira, a maioria dos treinadores europeus já conhecem, já sabe como é que joga. Porque eles jogam muito assim entre si, nos campeonatos mesmo, nos campeonatos entre os clubes, né? Entre clubes europeus. Então já conhece o estilo de jogo. Agora, pegar o Xavi, que foi lá para Emirados Árabes ser treinador, onde não tem nenhum jogador da seleção lá, né? E trazer o cara para fazer um teste para depois assumir a seleção brasileira? Então, meio incoerente isso, né? Mas tratando de CBF, você pode esperar qualquer coisa, porque não é uma entidade, vamos dizer, muito
correta, assim, Confiável. né? Confiável. Então, pode esperar qualquer coisa, né? Agora, depois que o Tite sair, quem você acha que vai ser os nomes que vai cogitar assumir? Eu acho que os possíveis nomes são os que a imprensa vem sempre pressionando mesmo, entendeu? Porque a imprensa aqui, ela é meio que ela que dita quem que vai assumir a seleção, né? Porque a CBF geralmente vai ali no que a imprensa vem pressionando. O Filipão foi assim, o Tite agora ultimamente foi assim. O Tite é a unanimidade de toda a mídia do Brasil inteiro. Então, e deu no que deu, né? Cara, então assim, para mim vai ficar entre o Renato Gaúcho, deixa eu ver aí um outro aí que... Cuca, eu não acredito que vai assumir nenhum estrangeiro. Então, e descarta qualquer europeu. Então, assim, eu acho que vai estar praticamente entre esses dois. Porque, por exemplo, atualmente o Filipão vem assim, praticamente em ritmo de aposentadoria, né? Ele assumiu o Grêmio aí, não deu certo, assumiu o Cruzeiro, não deu certo. Para mim, ele já é um técnico muito ultrapassado e, enfim, e também já tem uma certa idade que eu acho que ele já deveria ter pensado em aposentadoria. Quem eu queria mesmo para assumir assim, a seleção brasileira seria o Guardiola, cara. Eu acho que eu não vejo assim outro técnico que tem assim um estilo de jogo que se encaixaria muito bem assim, podendo escolher, cara, o jogador que ele quiser. Eu acho que o Guardiola, podendo assumir a seleção brasileira, ele conseguiria fazer um trabalho muito bom, porque ele ia poder escolher o jogador que ele quer, ia implementar o futebol que ele já bota aí em boa parte dos times dele, né, que tirando ali um ou outro, ali acho que no Bayern ele fez algo um pouco mais diferente, né, por causa da cultura alemã também, né, ele teve que levar isso em consideração e levou isso em consideração, que foi para ele um ganho. Sim. E, então, assim, para mim, eu vejo assim. Porque, para mim, o técnico brasileiro, olha só, o Renato Gaúcho não consegue tirar muito mais do que vem tirando desse time do Flamengo. Coisa que o Jorge Jesus, pô, fez chover com esse time. O Cuca, você vê, ele tem momentos e momentos, né? Ele tem momentos bons, tem momentos ruins. Então, assim, na seleção seria algo assim muito incerto. E para você optar pela incerteza, eu não optaria por isso. Bem. Eu acho que também vai ficar entre esses dois nomes, né? Acho que não tem mais nenhum outro assim que possa despontar. A não sei que a CBF, né, faça aquelas apostas que só ela faz, né? Como o Dunga, por exemplo, né? Chamar alguém que já tenha, vamos dizer, um ambiente na CBF, né? Silvinho, por exemplo, não sei. CBF pode aparecer qualquer nome aí. Né? Então, mas eu também acho. E até porque agora quem está comandando também é mais. Não, se bem que agora acho que saiu o caboclo, né? Tá lá o general, sei lá, alguma coisa assim, um militar lá da vida lá, né? Esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome.
Mas enfim, acho que para técnico da seleção vai ficar aqui mesmo. Apesar de sair uma notícia há pouco tempo, acho que mais da mídia mesmo, né? Do Jorge Jesus, né, para assumir a seleção brasileira. Mas também acho que não vai virar. Acho que eles vão ficar com o nome aqui no Brasil mesmo, ou pegar algum treinador que tenha conhecimento, assim, das pessoas que estão na seleção, não da seleção em si, mas das pessoas que estão lá. Por exemplo, Sérgio Sampaio, né? Juninho. Deixa eu só falar uma coisa em relação ao Jorge Jesus. Eu acho que se ele não tivesse saído do Flamengo, se ele tivesse ficado mais um ano e tipo assim, ido muito bem aqui, continuando indo muito bem no Flamengo, aí eu acho que teria uma pressão maior da imprensa para colocar ele na seleção. Mas como ele fez o que fez aqui e depois se mandou para Portugal, eu acho que seria muito difícil o Jorge Jesus assumir. Eu também acho, mas tem um porém também na imprensa, não toda a imprensa, mas já viu parte dela, com certo preconceito de treinadores estrangeiros assumindo a seleção. Eles não querem. Eles não acham certo o treinador estrangeiro assumir a nossa seleção brasileira, né? Eu acho que vai por conta de ego mesmo, né? Porque vamos supor que dê certo o trabalho. Sim. Nossa, o treinador estrangeiro tá fazendo trabalho bom na seleção brasileira, né? Tá dando certo, tá dando resultado, sei lá o quê. Então acho que vai muito o ego da imprensa brasileira aqui de não querer um treinador estrangeiro assumindo a seleção, né? Mas acho que nesse caminho, acho que está muito escasso esse mercado de treinadores brasileiros. Eu acho que tinha que fazer essa aposta sim, até porque por conta do futebol também, da mudança do futebol. Né? Não é mais aquele futebol que a gente via antigamente de ter jogadores talentosos, habilidosos, que façam diferença dentro de campo. Acho que agora o futebol está muito técnico, muito padronizado, muito difícil, competitivo. Então precisa de um treinador que realmente domine a parte tática, estratégia, plano de jogo, ação de jogo, enfim. E acho que os treinadores europeus, acho que eles têm um desenvolvimento melhor que aqui no Brasil. Por conta de escolas mesmo, né? A escola europeia acho que é uma escola que está mais completa e mais semelhante, mais perto do futebol precisa de hoje, né? Do que o futebol brasileiro, por exemplo. Bom, você quer fazer mais algum comentário sobre a seleção? Podemos finalizar? Não, podemos finalizar. When you see it at your front door, you are gonna want more. Something fresh, so brand new. Something you can't handle. Light the fire like a candle. There's nothing that you can't do. Holla back when I at you. I'm going nuts, that's cashews. Cashews, everything around me. Dollar bill, yeah. Cashews, everything around me. Holla how you feel, dog. I don't know about you. Why one, hop out two. Jump in, hop out two. Watch what I say and how I do it. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. Get it. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. Talk is cheap, shut your trap. Tongue in cheek, yeah, you like that. Put it out, push it right